E aí pessoal, tudo bom? Vamos para mais um vídeo. Eu espero que esse vídeo aqui seja bem didático, bem esclarecedor, tá? Vou tentar falar com calma e qualquer coisa aí se acelera o vídeo, né? Sem problema nenhum. Então vamos lá. Esse vídeo aqui, ele é uma... Eu vou fazer a diferenciação. As pessoas aí, elas... falando só em golpista, isso, aquilo. E as pessoas, a grande mídia, a grande imprensa, os repórteres, formadores de opinião, muitos estão propagando ideias erradas. Eu acredito, alguns por ignorância, né? Porque a classe jornalística ultimamente é muito ruim, né? São ignorantes mesmo, e outros por má fé, porque aí eles estão manipulando o discurso para tentar levar na direção que ele seja favorável, tá bom? Então é isso. Então vamos lá. Toda revolução, toda revolução prescinde. O que é prescinde? Precisa, ela vem junto com golpe de Estado, tá? Agora, nem todo golpe de Estado acaba em revolução, tá? Então vou explicar a diferença inicial. Numa revolução, assim, uma revolução há uma mudança dos governantes, tá? Mas além da mudança dos governantes, há também uma mudança no regime, tá? No regime de governo. Então a revolução ela faz duas mudanças, ela muda os governantes e muda o regime, isso é uma revolução, tá? Já num golpe de Estado, muda os governantes, mas não necessariamente o regime, não muda o regime. Geralmente, quando se dá um golpe de Estado, muitas vezes se dá um golpe de Estado, muda-se só os governantes, tá? Não muda o regime. Tá? Quando muda os governantes e muda também o regime, passa de um regime para outro, por exemplo, era a monarquia, passou para a república, por aí vai, aí está caracterizado uma revolução, tá? Já é uma revolução. A revolução também costuma ser assim com apoio popular, tá? Então vamos lá. Então a primeira coisa que eu pus aqui, golpe de Estado. O que é golpe de Estado? Golpe de Estado é isso, tá? É quando você você consegue mudar os governantes, né? Mas não muda o regime. Se é um regime monarquista, continua o regime monarquista. Se é um regime democrático, de república, continua sendo um regime democrático, de republicano. Né? Se é... Então é isso. Tá? Por que eu estou falando nessa parte aí de golpe? Tá? Pelo seguinte, o que é necessário? Vem a segunda pergunta, né? Como é que os golpes de Estado e as revoluções se dão? Tá? Um golpe de Estado, o que é um golpe de Estado? Como é que se faz para mudar esse regime? Chega lá, quero tirar esses governantes aqui e colocar outros? Não é, tá? Não é desse jeito. Acontece o seguinte, todo golpe de Estado, tá? Quando se tira os governantes que estão no momento e se coloca outros governantes no lugar, todo golpe de Estado ele é feito através de um apoio das armas, tá? Então, geralmente, as forças policiais, as forças armadas, ou coisa que o tipo, alguém está apoiando essa mudança, esse golpe de Estado. Tá? Então, é imprescindível que o golpe de Estado, para ele ser executado como golpe de Estado, que haja um apoio das Forças Armadas, tá? E das forças de segurança, não é só forças armadas, forças de segurança. Por quê? Porque essas forças de segurança é elas que vão fazer o trabalho sujo, de fazer o quê? De tirar aquelas pessoas lá, prender essas pessoas e colocar as outras pessoas, no caso o resultado desse golpe, no lugar. Né?
E aí falando para a população, ó, agora quem manda, quem está governando são esses aqui, aqueles outros lá já estão presos. Quem manda agora são essa nova trupe aqui, tá? Essa nova trupe aí é que dá as cartas, tá? E vocês aceitem, senão também vão prender vocês, tá? Então eu estou fazendo essa diferenciação, explicando aí o que é golpe de Estado. E golpe de Estado é sempre ruim para o país, é bom que o país ele faça suas transformações políticas de maneira, como se diz, de maneira suave, de maneira ordenada, de uma maneira dentro da lei, né, através de eleições, é o ideal. Tá? Então, um golpe de Estado, geralmente, eles não são bons para os países, eles não são bons para os países, né, onde ele ocorre, e demoram um bom tempo para as coisas se ajeitarem. As instituições ficam muito abaladas, né? E geralmente é uma coisa ruim, tá? Golpe de Estado não deve ser uma saída para qualquer situação política que esteja desandando, esteja ruim, né? A solução não é um golpe de Estado, mas sim a saída como se diz, é através dos mecanismos institucionais, tá? A maioria dos países tem algum mecanismo institucional que faça com que as coisas se acomodem politicamente sem a necessidade de uma ruptura, que seria um golpe de Estado, tá bom? Vamos dar exemplo? Vamos dar exemplo. Recentemente nós tivemos 2 impeachments aqui na nossa história, né? O primeiro foi do Fernão Collor de Mello e o segundo foi da Dilma Rousseff. Então vamos lá. Aconteceu um processo de impeachment, esse processo ele tramitou no Congresso, né, que seria a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, tramitou, aí ele foi feito foi feita uma votação lá e nessa votação foi aprovado o impeachment desses 2 presidentes, tanto do Collor quanto da Dilma, né? Aí podemos chamar isso de golpe? Não. Por quê? Porque isso aí foi uma mudança também de governantes, né? Então, tiramos aí esses governantes, que eram os governantes maior do país na época, e substituíram por outros assumiram o lugar, tá? Mas isso é golpe? Não, não é golpe. Não é golpe por quê? Porque ele foi feito dentro das leis, dentro do ordenamento jurídico do país, dentro das regras constitucionais. Então, como ele foi feito dentro observando tudo isso aí não pode, não é golpe de Estado. O PT, ele costuma falar que a Dilma sofreu um golpe, né? Não sofreu golpe, tá? Ela não sofreu golpe, ela sofreu um impeachment, tá? Impeachment não é golpe, tá? Golpe é quando, por exemplo, teve agora o presidente aí do Equador não, do Peru, e ele era um cara bem de esquerda, ele começou a colocar a sua agenda esquerdista radical, tentar passar, ele tentou implementar ela, o Congresso olhou para aquilo e falou, isso aí não dá para passar. Começou a segurar essa agenda esquerdista, né? Aí ele vai daqui, vai dali, vai daqui, vai dali, tentou de uma maneira, tentou de outra, não conseguiu apoio do Congresso. Eu não tenho o conhecimento se ele tentou comprar o Congresso, como, né, muitas vezes acontece, mas até onde eu sei, ele não conseguiu implementar, ele implementou algumas coisas, mas não estava conseguindo implementar a sua agenda esquerdista na velocidade que ele gostaria. O que ele fez? Ele deu uma canetada. Essa canetada aí, ele estava fechando o Congresso, isso, aquilo, ele estava assumindo poderes que poderes assim extraordinários e muito fortes para ele, né? Tá? E jogou aquilo, né? Ele pegou, fez esse decreto aí. Aí o que aconteceu? Tinha 2 caminhos aí. Se as Forças Armadas chegassem, olhassem para aquele decreto dele e falassem, não, é o seguinte, pessoal, isso que ele fez aí é o que está valendo.
nós vamos agora, é ele que é o chefão, ele que vai mandar desmandar, vamos fechar o Congresso, e agora é desse jeito é desse jeito que a banda toca, tá? Se ele tivesse tido o apoio dos militares lá do Peru, tá? Então o que que teria acontecido? Teria acontecido um golpe de Estado. Por quê? Porque a canetada que ele deu, ela foi fora do ordenamento jurídico e constitucional do país, no caso do Peru, tá? Então ele deu uma canetada fora da lei, vamos dizer assim, tá? Ela não estava prevista em lugar nenhum dentro das leis, dentro da Constituição do Peru. Se ela tivesse adesão das Forças Armadas, que é o braço armado, o braço forte, né? É o que eu falei. Todo governo ele se sustenta sempre com o apoio das armas, né? Então vamos voltar para o caso do Peru. Então o que aconteceria? O que teria acontecido? Teria acontecido no Peru, né, um golpe de Estado, tá? Mas aquele negócio, um golpe de Estado, ele precisa sempre do apoio das Forças Armadas, né? Para quê? Ou das Forças de Segurança, para falar, não, agora é assim, tem que obedecer do jeito que está, desse jeito, ó. Como essa canetada do cara do Peru não teve apoio nem do Congresso, nem das Forças Armadas, ele ficou isolado, né? Aí foi colocado que o que ele fez foi inconstitucional, foi uma tentativa de golpe de Estado, ele foi processado por isso, abriu-se um processo contra ele por tentativa de golpe de Estado e acho que ele está preso, não sei te dizer se já está respondendo em liberdade. Foi deposto do cargo, perdeu o cargo de presidente do Peru, foi deposto automaticamente do cargo, foi votado lá no Congresso, ele foi deposto, né? Então as instituições democráticas funcionaram, né? Você vê como é que funciona aí, tá? Então, um golpe de Estado, o que acontece? Um golpe de Estado é desse jeito, tá? Alguma coisa acontece para haver uma mudança dos governantes, né? Alguma coisa acontece de um jeito ou de outro, né? E quando acontece essa coisa, ela precisa ter um apoio de quem realmente tem o poder de fazer aquilo valer, que é o quê? Que são as forças de segurança, então é a polícia, o exército, então tem que ter o braço armado, né? Com o porrete na mão, fazendo que todo mundo obedeça aquilo que está sendo imposto no momento. Então isso é um golpe de Estado, tá? E o que acontece? Quando que se dá uma revolução? Quando esses governantes que eles assumiram o poder através de um golpe de Estado, eles falam o seguinte, ó pessoal, agora é o seguinte, nós vivíamos aqui numa economia capitalista, isso, aquilo, acabou. Agora é socialismo, comunismo. Então aí é uma revolução, tá? Então vamos dar alguns exemplos aí, tá? Por exemplo, a Revolução Iraniana, tá? Ele tinha o presidente, né? Que eu acho que ele acumulava, ele era um cargo meio como nem o Assad lá no Líbano, né? Na Síria, é um cargo, no caso lá, o Shah Reza Pahlavi, acho que era uma monarquia, né? Constitucional, né? Então, era uma monarquia, tinha uma constituição, não era presidente, ele era, eu acho que rei, né? O Shah, só que lá não é rei, é Shah, o Shah do Irã, tá? Aí o que aconteceu? Teve um levante popular, né? Então a população saiu para as ruas, né? Em várias partes do país. E essas pessoas saíram para a rua, elas tomaram as praças, tomaram as ruas, tudo, né? E as forças de segurança lá, o exército, tudo, foram mandadas para reprimir essas pessoas que estavam se manifestando contra o governo atual, na época, que era do Shah Reza Pahlavi, né? Aí o que aconteceu? Essas forças de segurança olharam assim e falaram assim, não, nós não vamos reprimir nada não, tá? Eles estão certos, nós vamos apoiar eles, né? Então as forças de segurança se juntaram aos manifestantes. E dessa fusão, o que eles fizeram?
eles depuseram, obrigaram a depor o Shah do Irã, né, o Reza Pahlavi. Eu não sei se prenderam ou não, ou se ele foi exilado, né? Isso aí não sei te dizer, não pesquisei para olhar. Mas ele saiu do poder, né? E na época, ele aí sim recebeu o Ayatollah Khomeini, até lembro, né? É um líder religioso, não é sunita, xiita, né? Xiita, né? Tem duas correntes muito grandes no Islã, os sunitas e os xiitas, né? E tem na Arábia Saudita os Rahabitas, uma coisa desse tipo. Mas o que aconteceu? Ele era um líder religioso, no mais alto grau, né? Xiita, né? Ele tava em exílio em Paris. Quando teve esse levante aí, ele viu que tinha ambiente político para voltar, ele voltou. Né? E aí ele voltou, ele que assumiu o poder, com o apoio da população e das forças de segurança. Né? E aí se instalou um regime teocrático. Em que é teocracia? Teocracia é um regime que o poder político e o poder religioso se fundem, né? Então, o poder político ele é uma derivação do poder religioso, tá? E por isso se chama Revolução Iraniana, revolução, porque mudou o regime, mudou de uma monarquia constitucional para um regime teocrático, né? Então, aí quando morreu esse Ayatollah Khomeini, outro cara que estava na hierarquia lá dessa teocracia, né? Assumiu e assim tá andando o Irã, tá? Então é mais um exemplo aí de revolução, a Revolução Islâmica. Vamos falar da Revolução Cubana. A Revolução Cubana, ela começou meio como um golpe de Estado, né? O que aconteceu? Havia um presidente lá em Cuba, né? Que ele tinha apoios americanos, era o presidente que era Batista, né? Uma coisa assim, tá? Ele era um presidente, ele era vamos dizer assim, favorável aos Estados Unidos, né? Ele tinha boas relações com os Estados Unidos, os americanos tinham muitos investimentos lá na ilha, né? Na produção de charutos, na rede de hotelaria, na infraestrutura turística, né? Cuba era uma ilha muito frequentada pela classe média americana. A classe média americana frequentava Cuba mais ou menos ali para fazer férias, tudo. Era um lugar agradável, boas praias e barato, né? Então tinha um fluxo de turistas americanos, principalmente, muito forte, né? Mas vamos lá. Acho que é Fulgêncio Batista o nome desse presidente lá na época de Cuba, né? E sabidamente ele, né, como a maioria dos presidentes latino-americanos, né, negociatas para cá, negociatas para lá, né, meu? Dinheiro entrando para ele, né, corrupção de todo lado, né? E isso aí era de conhecimento da grande massa dos cubanos, né, do grande povo lá, sabia que era um presidente sabidamente corrupto, né? Então, o que aconteceu? O Fidel Castro, né, ele começou com um movimento militar acho que Serra Maestra, né, se não me engano. Aí ficou lá, né, alguns meses lá, treinando, mas era um negocinho pequeno. Aí vai daqui, vou encurtar, senão vou contar toda a história. Mas beleza, aí chegou uma certa altura, eles pegaram, desceram lá dessa Serra Maestra, né, e chegaram no primeiro vilarejo, na primeira cidadezinha, né. Aí quando chegaram lá, ele não teve resistência armada nenhuma. Pelo contrário, quando eles chegaram lá, eles foram ovacionados, né? Eles foram recebidos como heróis, né? O povo se juntou a esses poucos insurgentes, que não eram muitos, né? E as forças de segurança, o exército, a polícia local, se juntou a eles. Dessa cidade eles foram para outra, o negócio cresceu, cresceu.
Aí o Fulgêncio Batista, quando viu que o negócio não tinha mais como parar, ele pegou o aviãozinho e se mandou, né, de Cuba, acho que deve ter ido para os Estados Unidos, né, com malas de dinheiro, mas deve ter sido isso, tá? E aí, o que aconteceu? O Fidel Castro, ele foi em direção à Havana, né, capital de Cuba. Aí chegou lá em Cuba, foi recebido, ovacionado, aquele negócio todo. E aí o povo cubano achou que era só uma troca de um presidente por outro, né? Quem assumir aí ia ser o Fidel Castro, mas não ia ser uma troca de regime, né? E no começo o negócio ficou meio, assim, mais ou menos nesses termos. Mas, passado um pouco de tempo, o Fidel Castro se alinhou com a União Soviética, né, que era o regime comunista da época, né? E implementou, começou a implementar a agenda comunista na ilha, né? Então, o que era para ser só um golpe de Estado, uma troca de governantes, se transformou também numa troca de regime político, tá? Então virou, de golpe de Estado, virou a Revolução Cubana, tá? E eles estão lá até hoje, tá? Tá difícil tirar os caras de lá, né? Os caras gostaram do poder, os caras reprimem qualquer oposição com muita força, violência, né? E eles não dão espaço para ter uma voz dissidente, imprensa livre, internet, comunicações, nada, liberdade de imprensa nem pensar. Não há liberdade de expressão em Cuba, né? E também não há espaço para uma oposição, tá? Quando alguém começa a colocar a orelha de fora, vem uma marreta assim e afunda tudo, né? Então não há. Então é mais um exemplo aí de um golpe de Estado que virou uma revolução. Então, geralmente é assim, né? Pinochet no Chile. Pinochet no Chile também. Vamos lá. Pinochet no Chile, ele também foi tinha o Allende, né? Que era um cara que ganhou as eleições e também ele começou a implementar, mais ou menos que nem o cara do Peru aí, né? Tentou fazer o ano passado, né? Ele começou a implementar com muita força uma agenda de esquerda. Começou a ter resistência de toda a sociedade chilena, vai daqui, vai dali, né? O Chile estava caminhando para um golpe de Estado, né? Por que acontece? Quando elegeram o Allende, era um cara sabidamente de esquerda, mas não sabiam que ele ia querer mudar o regime, ia transformar aquilo numa revolução, né? E aí o que acontece? Os militares lá chilenos na época se juntaram, falaram, não vamos aceitar isso aí, né? Liderado pelo Pinochet, eles foram lá, né? Bombardearam lá Palácio das Flores, acho que é isso, né? Bem, a sede do governo lá na capital chilena, em Santiago, né? Eles bombardearam, teve um prévio bombardeio, aí cercaram o prédio. Quando as forças militares adentraram para tomar o prédio, o Allende que estava lá, né, com alguns poucos resistentes com armas, com metralhadora e tal, ele para ele não ser preso, né, e ser julgado, ele se matou, né? Então e aí assumiu o Pinochet, né? E o Pinochet era para ficar um pouco de tempo, aí ficou acho que uns 20 anos, né? Então acabou trocando por uma ditadura, né? Uma ditadura de esquerda e entrou uma ditadura de direita, né? Então foi isso. Essa aí é a história do Chile. E no caso aí foi um golpe de Estado, tá? Foi um golpe de Estado, foi um contragolpe, né? Porque ia ser dado um golpe pelo Allende, aí o Pinochet fez um contragolpe, né? É isso que se chama de contragolpe, né? E acaba sendo um golpe também, né? Então foi um contragolpe e aí também acabou se transformando. Não, foi só um golpe, porque não mudou o regime, né? O regime permaneceu mais ou menos o mesmo, né? Capitalista, tal, aquele negócio todo, tá? Vamos falar do Hugo Chávez, né? Hugo Chávez é também um exemplo legal para se falar. O Hugo Chávez, ele era militar, aí ele tinha grande influência ali entre os seus
de seus camaradas de farda, né? Ele já tinha uma liderança política forte dentro das próprias Forças Armadas, né? Aí lá pelas tantas, ele era um cara de esquerda, o governo venezuelano, ele era um governo que tinha um certo grau de corrupção, mas também não era dos maiores, né? Mas lá pelas tantas, ele achou que ele tinha apoio popular para dar um golpe de Estado, né? E depor o presidente da Venezuela na época, não sei quem era, e se colocar no lugar, né? Como salvador da pátria. E ele tentou. Então ele pegou aí uma certa quantidade de militares que estavam alinhados com ele, acreditavam nele, e fez essa pataquada lá. Ele tentou tomar o poder à força, né? O que aconteceu? Não teve adesão do resto das Forças Armadas, tá? A grande massa, a opinião pública não aderiu à derrubada do governo, né? Então ele foi preso e acabou sendo julgado e preso, né? E aí ele ficou lá, e quando veio um outro presidente na sequência da Venezuela, né? Ele era para ficar, sei lá, um bom tempo preso, aí, uns 30 anos, coisa mais ou menos do tipo, né? Aí o outro presidente da Venezuela, quando chegou lá, eu sou bonzinho, sou bonzinho. Então foi lá e deu uma anistia pro Hugo Chávez. Aí ele saiu. Aí beleza. Aí o que aconteceu, né? Vai daqui, vai dali. O Hugo Chávez ele conseguiu capitanear, bom, assim, ter um ganho político em cima disso, né? Então ele ficou meio como o cara que tentou derrubar um cara corrupto, isso aqui, ele foi preso. Meu, vai daqui, vai dali. Ele conseguiu, através, acho, de uma eleição, né? Subir ao poder. Assim que ele subiu ao poder, o que ele fez? Paulatinamente, ele foi ocupando todos os espaços da máquina pública, né? Alguma semelhança com alguma coisa. Foi ocupando todos os espaços da máquina pública. Ele ele tomou a Suprema Corte lá, venezuelana. Ele interferiu nas Forças Armadas a ponto de várias nomeações de generais. Acho que a Venezuela tem acho que 200 generais, alguma coisa assim. Tem um absurdo. Por quê? Comprou os caras. A verdade é essa, né? Então acabou com a espinha dorsal das Forças Armadas venezuelanas, que é baseada em disciplina e hierarquia. Acabou com a hierarquia das Forças Armadas venezuelanas, né? E foram cooptadas pelo Hugo Chávez. E aí ele pegou e implementou a agenda dele totalmente socialista, né? Comunista, né? E fez uma revolução. Então essa foi uma revolução meio diferente, porque ele chegou através de um pleito, né? Através de uma eleição. Mas é aquilo que eu falei, é tanto um golpe de Estado, né, que ele acabou, de um jeito ou de outro, de uma maneira um pouco mais suavizada, ele deu um golpe de Estado que se transformou numa revolução, porque mudou o regime venezuelano. Mas ele fez isso com quem? Com o apoio das Forças Armadas. Então aquele negócio, para qualquer golpe de Estado e para qualquer revolução prosperar, tem que em certo momento ele ter o apoio ele tem que ter o apoio de armas, né? Então, de um jeito ou de outro, uma força com armas tem que estar apoiando essa força aí. Se não tiver um apoio armado do negócio, a coisa não se impõe, tá? Bem, tem mais exemplos aqui para dar, mas não vou parar por aqui. Revolução Russa, Revolução Maoísta, Revolução dos Cravos e por aí vai, né?